Você já ouviu falar que a ansiedade é o excesso de futuro? A gente está pensando sempre lá na frente, pensando o que vai acontecer, sempre preocupado, com pensamento muitas vezes catastróficos. Então tem uma parte da ansiedade que ela nos leva lá para frente, para a gente olhar lá para frente, ficar pensando como vai ser e se. Mas nem sempre é assim. Tem a ansiedade também que ela é fruto do excesso de passado. E nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre essa ansiedade. Tem um vídeo anterior que eu falei da ansiedade patológica, dessa que a gente pensa nela a partir desse padrão, de pensar no futuro. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a ansiedade que vem do excesso de passado, das situações que a gente viveu lá atrás, na infância, na adolescência ou em algum momento da nossa vida. Situações que nos marcaram, que nos feriram, que nos traumatizaram, e porque a gente não entende desse jeito, porque a gente não domina desse jeito, a gente muitas vezes não consegue considerar. Mas muitas situações que a gente viveu lá na infância, situações dentro da nossa casa, onde a gente tinha um relacionamento difícil com os nossos familiares, onde existia falta de amor, falta de afeto, depreciação, excesso de crítica, muitas vezes também violências físicas, verbais, violência sexual, muitas coisas que podem ter acontecido na nossa infância, na nossa adolescência, Muitas pessoas passaram por bullying na adolescência, ou vivenciaram em outras fases da vida relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos que marcaram a vida dessa pessoa. Então, de alguma forma, foram situações que foram acontecendo ao longo da vida e que deixaram marcas, deixaram feridas, traumatizaram a vida dessa pessoa. E é muito comum, quando a gente fala em traumas, as pessoas não conseguirem identificar em si essas vivências, não localizarem em si, porque elas pensam que traumas são situações grandiosas, uma catástrofe, guerras, situações maiores, de maior proporção, mas nem sempre é assim. Hoje a gente já considera, a gente chama de trauma complexo, essas situações que acontecem no nosso cotidiano, mas que elas também têm o poder de mudar quem somos, mudar a nossa essência, afetar a nossa autoestima. A gente ouve muitas pessoas falar assim, eu apanhei muito e não morri, tô aqui. Mas você vê essa pessoa, às vezes em situações comuns, ela explode de uma forma muito exagerada. Pessoas que mudaram também o seu jeito de ser, porque elas eram muito espontâneas, tinham um jeito mais extrovertido de estar na vida, mas elas viviam com pessoas que a repreendiam o tempo todo, que criticavam aquele jeito de ser, falavam que ela queria aparecer. Então ela foi se fechando e deixou de ser, abriu mão de algo que fazia parte da essência dela. Então, essas situações que vão acontecendo e elas têm um peso porque elas acontecem de forma recorrente, elas marcam a nossa vida, faz a gente mudar quem a gente é. Então, quando isso acontece, a gente fala que alguma coisa mudou dentro de nós, a gente fala que a gente sofreu esse processo de traumatização, porque a gente deixou de ser quem a gente era para se adequar àquele ambiente, àquilo que era proposto naquele ambiente. E eu acredito que talvez você não tenha clareza de como essas situações que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida diária, elas afetam a nossa vida, como ela nos fere, como ela modifica o nosso funcionamento interno. E talvez hoje você viva com seu sistema, com seu botãozinho de alerta ligado, com seu sistema nervoso ali ativado. Então, qualquer situação, você está sempre esperando que alguma coisa vá acontecer. Mesmo em dias tranquilos, você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, que algo vai dar errado, Quando tem algum pequeno imprevisto em alguma situação, você reage de forma desproporcional àquela situação. Era uma situação que não merecia tanta importância, mas para você ela vem carregada de memórias lá de trás, onde talvez você não pudesse errar. Então, quando tem alguma coisa que não sai
sua reação ela é intensa, muito maior do que precisava ser. Muitas coisas vão acontecendo, né? E talvez você se pergunte, por que que eu sou assim? Por que que eu reajo dessa forma nas situações? Por que que eu lido assim com as situações da vida? E é isso, talvez a resposta ela não esteja no presente, talvez ela não esteja lá no futuro, talvez ela esteja lá atrás, lá no passado, nas suas vivências, naquilo que aconteceu. E talvez você se pergunte, né? Por que que isso acontece? Essa sensação de perigo constante, essa ansiedade que está sempre presente. E isso tem um nome que os especialistas vão chamar de hipervigilância, que é aquele movimento que as pessoas ficam de estar sempre em estado de alerta máximo. É como se elas tivessem um radar observando o tempo todo o ambiente onde elas chegam, porque sempre está pensando que vai dar alguma coisa errado, como algo pudesse surgir a qualquer momento. É aquela pessoa que está sempre esperando o pior, que algo vai dar errado, algo vai surgir a qualquer momento, né? Você já viu aquela pessoa que fala, eu nem vou rir, porque quando a gente ri, daqui a pouco a gente vai estar chorando. Você já viu alguém falar assim? Eu ouvia isso da minha avó, né? Então, a gente vai entendendo que são marcas lá de trás, né? Marcas que ficaram e elas começam a fazer parte de quem você é, da forma como você enxerga a vida, como você olha para as pessoas, o que você espera das pessoas. E isso faz muita diferença no como você vai se comportar diante da vida, das situações. Então, você vai estar sempre com aquele sistema de alerta ligado, hipervigilante. É como fosse o sensor, né? Um alarme de incêndio que está desregulado. E aí qualquer fumacinha ele entra em movimento, em ativação, porque ele não está regulado de forma adequada. Então ele se desregula, ele começa a apitar em qualquer sinal de fumaça, mesmo que seja uma fumaça de um fósforo que a gente acendeu, de uma vela que a gente colocou, que não caracterizaria nenhuma ameaça de perigo, mas como o nosso sistema nervoso ele está desregulado, ele acende um alerta ali, ele liga e deixa a gente hipervigilante, sempre olhando o ambiente, esperando que algo ruim possa acontecer. E essa ansiedade, que eu vou chamar aqui de ansiedade traumática, né? A ansiedade que é oriunda de traumas, de situações traumáticas que a gente viveu, ela se manifesta de 3 formas. E eu vou trazer aqui essas formas para te ajudar a você reconhecer, se por acaso você perceber isso no seu corpo, na sua mente, para te ajudar a identificar e para você entender isso que acontece com você, que às vezes você não consegue nominar, e buscar o caminho para tratar, para lidar com essas situações. Então, assim, ela no nosso corpo, ela aparece com tensão muscular que não passa, um cansaço que mesmo dormindo, a gente não descansa, a gente dorme, mas a gente não relaxa, a gente não vê a nossa energia restaurada, que a gente está com energia para enfrentar o dia. Né, a gente leva sustos por qualquer barulhinho, né? Aquela pessoa que é assustada, que qualquer coisinha ela já está sobressaltada, o coração que acelera por qualquer motivo que está ali aparente, sem maior gravidade, mas ela, como está em estado de alerta, ela leva susto e o coração dispara por qualquer motivo. Né? No pensamento, a mente ela não desliga. Né? E é aquela coisa, né? Sempre pensando que algo ruim vai acontecer, algo catastrófico vai acontecer, a pessoa tem dificuldade de concentração, a memória às vezes ela falha, a pessoa não consegue guardar o que está fazendo, né? Ela deixou a chave em um lugar, ela não lembra, ela vai na cozinha para fazer alguma coisa e ela chega lá, ela não sabe o que ela foi fazer, ela precisa voltar no outro cômodo que ela estava para tentar saber o que ela foi fazer naquele outro cômodo, né? Então a memória falha com muita frequência
e tem aquela sensação de que tem algo errado com você, que tem alguma coisa faltando. Você se sente também culpada ali por não conseguir dar conta, por isso está acontecendo com você. E por isso que é importante entender de onde que vem esses sintomas, por que que isso está presente, para que você não se culpe, para que você busque o caminho para trabalhar essas questões. A outra parte, uma outra área, que essa ansiedade traumática, ela afeta, são as nossas emoções. Então, a pessoa, às vezes, ela tá sempre irritada, né? Uma irritabilidade constante, explosões de raiva, ou choro, né? Ela explode com muita raiva, ou então chora também compulsivamente, ou tem aquele momento de entorpecimento que a pessoa desliga e dorme, né? Ela precisa ficar num canto, num lugar reservado para se proteger, para se preservar de alguma forma ali, num processo muito de entorpecimento mesmo, de desligar da vida, porque ela está muito desgastada das situações, da energia que é consumida nesses processos, né? Como se ela vivesse ali, precisasse se afastar, como se fosse para uma bolha que é dela, um mundinho que é dela, onde ela vai ali entrar em contato com ela mesma, né? E às vezes tem a dificuldade também de sentir alegria de verdade, ou entrar em contato com as emoções, perceber o que está sentindo. É como se ela vivesse também anestesiada, sem se dar conta das emoções, daquilo que ela está sentindo. E se você está vivendo essa situação, talvez você esteja falando, né? Como é difícil enfrentar isso. Só eu sei o que é estar no meu corpo, o que é sentir essas coisas que eu sinto, porque são sintomas, são reações que muitas das vezes elas vêm a partir de um gatilho que você nem consegue perceber, algo despertou em você e provoca várias reações ali, você vai reagindo ao ambiente, a alguma coisa que ativou o seu sistema nervoso sem você se dar conta. E aí você começa a reagir àquela situação afeta o seu momento ali, como você está, e a partir daí você vai reagindo às situações. Mas é muito importante você saber que se o seu sistema nervoso ele aprendeu a entrar em estado de alerta para se prevenir, para não ser ferido novamente, para não passar por situações que você já enfrentou na vida, ele também pode ser recalibrado, ele também pode ser reajustado. E a partir disso você conseguir encontrar um momento, uma forma de estar na vida onde você consiga gerir as suas emoções, entender o que está acontecendo dentro de você. E aí eu quero falar algumas coisas que podem te ajudar nesse processo de percepção, de autopercepção, de tomada de consciência, né, dentro disso que a gente está falando, de entender o que acontece para poder cuidar, para poder trabalhar isso dentro da gente. A primeira coisa tem a ver com isso, que a gente já está falando, que é poder tomar consciência do que acontece dentro de você. Porque não é você que é o problema, foi o que aconteceu com você. E a partir daí o seu sistema nervoso aprendeu a estar em estado de alerta, a reagir para não ser ferido novamente. Então, entender que teve alguma coisa que aconteceu, reconhecer, nominar, né? Ao invés de falar, eu apanhei e não morri, quando eu apanhei, isso foi muito ruim, me deixou, sempre quando eu ia, eu sabia que eu ia apanhar, eu ficava tenso, eu ficava nervoso, e hoje eu acho que eu fico assim também, eu reajo às situações assim também. Poder ir construindo essa compreensão do que aconteceu com você e como isso está afetando o seu presente, que é a partir dessa tomada de consciência que você vai poder trabalhar isso dentro de você para que o seu sistema nervoso ele seja novamente reajustado, reequilibrado, para que você viva melhor. Outra coisa que é muito importante é você identificar os gatilhos.
Isso é muito importante, porque eles chegam no ambiente, você percebe alguma coisa ou alguém fala alguma coisa, e isso ativa em você reações, comportamentos, pensamentos que onde você perde o controle. Então comece a notar, a perceber, sem julgamento, sem pensar que é culpa sua, é você que é assim, é estressada demais, é nervosa demais, sem julgamento. Começar a perceber, né, as situações, os pensamentos que vêm, aqueles pensamentos automáticos que inicialmente você nem consegue perceber porque são pensamentos fugazes. Você nem consegue perceber, mas eles vêm, deixa aquele mal-estar, deixa você sobressaltada. Então começar devagarzinho a perceber, a se perguntar: o que foi que eu pensei, o que me deixou assim? No início é difícil, mas com o tempo você vai conseguindo perceber, identificar esses pensamentos, se são pessoas que as pessoas fazem, que disparam, porque às vezes essa pessoa tem uma semelhança com alguém lá do passado, e quando ela fala alguma coisa, vem uma cascata de emoções, de ansiedade. Então é começar a perceber. Esse conhecimento vai te ajudar na forma de lidar com isso. Se você conseguir anotar, fazer um diário para você ir ganhando conhecimento, vai ser muito bom. Isso sempre ajuda. Ter um caderno para anotar nesse processo de autoconhecimento vai ser muito importante. Isso não é para você evitar tudo, mas para você começar a entender os seus padrões, o que acontece com você. Uma outra dica para esses momentos onde você se sentir que você está ali muito em estado de alerta, muito movida, mobilizada por emoções, por pensamentos, é importante você fazer um processo, uma técnica, que é a técnica da respiração. A respiração, ela nos ajuda muito, ela oxigena o nosso cérebro e ela também ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso. E é importante fazer essa técnica de uma forma mais prolongada. Em geral, a gente faz aquela inspiração e depois solta, mas eu vou falar para você segurar, inspirar contando até 4, segurar também a respiração contando até 4. Se você não conseguir até 4, você faz contando até 3. Se não conseguir até 3, faz contando até 2. E depois, com o tempo, nas repetições, você vai aumentando. Mas vamos tentar, né? Vamos pensar que seja possível inspirar contando até 4, segurar também contando até 4 e soltar mais lentamente, contando até 6. Fazer uma expiração mais prolongada, porque isso vai acalmando o seu sistema nervoso e vai também mandando uma mensagem para ele: tá tudo bem, tô segura agora, tá tudo calmo, eu não tô em estado de alerta tentando controlar tudo. Mas a respiração, ela vai enviando esse sinal de tranquilidade, vai apaziguando o corpo, vai fazendo também o nosso corpo fazer esse processo de relaxamento, para que a nossa mente e o nosso sistema nervoso vá entendendo que está tudo bem, tá tranquilo nesse momento. Isso é muito importante. Uma coisa que eu quero trazer para você, que é importante, que é essencial nesses processos, é buscar uma psicoterapia com um profissional que entenda sobre processos de traumatização. É importante para entender tudo o que aconteceu, nominar, trabalhar com ferramentas específicas para reprocessar o trauma. Então é muito importante que você busque esse caminho, né? Então, se você quiser, você pode fazer contato comigo para que a gente possa caminhar nessa direção, para que você tenha uma vida plena, uma vida melhor, para que as situações que aconteceram lá no passado, elas não continuem influenciando o seu presente. Espero que esse vídeo ele te ajude nesse processo de identificação das coisas que acontecem dentro de você, mas que sirva também como uma bússola, um orientador para você buscar o caminho de transformação, de cura, para que você viva o presente, né? E tudo aquilo que o presente pode te dar. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo contribua com a sua caminhada. Beijo!